Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado original. O pecado original é algo, né, de fé, algo que ocorreu e faz parte da nossa fé. Nós devemos confessar o pecado original como uma doutrina segura. Quando a gente fala do pecado original, obviamente nós nos remetemos à criação e Deus criou, né, tudo do nada, né? Productio ex nihilo. Então não existia nenhuma matéria prévia e Deus do nada criou toda a toda a criação, os seres materiais, os seres vivos e também os seres humanos, né? Então, antes de falar do pecado original, uma coisa importante é que muitos, querendo atacar a fé e a razão não se contradizem, né? E muitos, ou por ignorância ou por maldade, querem atacar a fé e falam, não, porque essa história da criação não é verdade, porque nós temos o Big Bang e agora a ciência mostrou que é o Big Bang. Então, só que as pessoas que falam isso não sabem que a teoria do Big Bang, primeiro, é uma teoria de um padre católico. A teoria do Big Bang é de Georges Henry Edward Lemaitre, que em 1927, né, ele era um padre católico, astrônomo, matemático, físico e professor universitário, além de um teólogo, né, teólogo belga. A teoria do Big Bang, ele é um dos criadores da teoria do Big Bang. E a teoria do Big Bang, ela não é incompatível com a fé. Então, o católico ele pode crer no Big Bang, né, como Deus pré-existente ao Big Bang, e daí, né, teve toda a teoria, que agora não vou entrar em detalhes, porque esse não é o objetivo desse vídeo, mas a teoria do Big Bang, além de ser de um padre católico, é totalmente compatível com a fé, né? E o Gênesis diz no seu primeiro capítulo, no versículo 27, e Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou todos os seres e criou o homem e a mulher, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, assim chamados pela Escritura. E outra coisa que as pessoas também, querendo atacar, falam do evolucionismo de Charles Darwin, né? Eu já falei que o Big Bang ele é compatível com a fé, tanto é que é de um padre católico, mas e o evolucionismo de Charles Darwin, desculpa, ele é compatível com a fé ou não? O católico ele tem que ser criacionista, não pode acreditar no evolucionismo? Bom, o evolucionismo de Charles Darwin também é compatível com a fé, com exceção de 3 pontos. E esses 3 pontos que nós devemos ter bem claros, né, que são compatíveis com a fé, que batem um pouco a teoria da evolução, são muito mais lógicos racionalmente, inclusive. Então, quais são os 3 pontos em relação à teoria da evolução que nós temos que ter claros? Né? Primeiro, toda a evolução, supondo a teoria da evolução, né, como algo que é correto, digamos assim, toda a evolução ela segue um plano pré-estabelecido por Deus. Então, não é ao acaso. Tá? Então, Deus, por mais que a evolução siga, por mutações genéticas, etc., segue um plano pré-estabelecido por Deus, que é algo totalmente lógico, né? Porque o acaso, ele gera caos. O acaso, ele gera desordem. E a evolução caminha para a ordem. Então, racionalmente, é muito mais lógico que tenha uma inteligência superior com um plano pré-estabelecido por trás do que simplesmente ao acaso, porque o acaso é o caos. Né? Isso a física também explica. Então, esse é o primeiro ponto: segue um plano pré-estabelecido por Deus. Segundo, as almas são infusas diretamente por Deus. As almas não vêm da matéria. Então, inclusive hoje, né, quando uma mulher fica grávida, existe uma participação, né, dos homens, né, seres humanos, homem e mulher, e de Deus. Então, o gameta masculino se junta com o gameta feminino e surge um novo ser, tá? E Deus infunde a alma. Então, todos nós tivemos nossa alma infusa por Deus. Tá? Então, a alma ela não evolui da matéria. Em algum momento, Deus infundiu a alma, e nesse momento cria-se o primeiro casal, tá? Seja do barro, ou seja da evolução aí dos primatas, mas em algum momento Deus infunde a alma e surge o primeiro casal. Então a alma infusa por Deus. E o terceiro ponto é o monogenismo. O que é o monogenismo? Que toda a humanidade descende de um único casal, de um primeiro casal. O que também faz todo sentido, porque considerando que a evolução são mutações genéticas, é muito mais lógico que uma mutação genética levou ao surgimento do primeiro casal e não várias mutações genéticas iguais formaram vários seres humanos em várias partes. Isso não faz muito sentido, tá?
Então, a teoria da evolução é uma teoria compatível desde que nós tenhamos claro esses 3 pontos. Ela segue um plano pré-estabelecido por Deus, as almas são infusas por Deus, e todos nós descendemos de um primeiro casal. Então, todos nós somos filhos de Adão e Eva, né, assim chamados os nossos primeiros pais. E Adão e Eva participavam da vida divina, eles tinham dons que nós chamamos de dons préternaturais, né? São dons acima da sua natureza. Tá? Desculpa, são dons que vão além da sua natureza. Quando a gente fala de préternaturais, são dons que vão além, préternaturais. Não são dons sobrenaturais, que estão simplesmente acima, né, da natureza, que incidem na natureza, mas elas estão além da natureza. Isso não é algo natural do ser humano. Então, eles tinham a imortalidade, eles não tinham sofrimento, não tinham doenças, né? A razão controlava totalmente, né, o seu corpo e não as suas, né, paixões, digamos assim. Tá? A inteligência era muito maior em Adão e Eva, eles tinham esses dons que eram um presente de Deus. Então, Adão e Eva, as pessoas pensam que Adão e Eva moravam no céu. Né? Não, o paraíso que Adão e Eva estavam não era o céu ainda. Então, eles não estavam no céu ainda. Eles iriam para o céu ter a visão beatífica e eles passariam para esse estado sem passar pela morte. Tá? Então, é normal, é natural que todo ser vivo morra. Mas Adão e Eva não passariam pela morte, assim como todos os seus descendentes. Era algo além, algo préternatural. Tá? Eles iriam, não sabemos como, iriam para o céu sem passar pela morte. Porém, esses dons, né, nós vamos ver daqui a pouco, foram perdidos por causa do pecado original. Tá? O pecado original, como eu falei, é uma verdade de fé. Né? E agora, mas o pecado original foi o quê? Foi a serpente que conversou com a Eva, e a Eva foi lá e tirou a maçã, e mordeu a maçã, e aí foi isso que aconteceu. Então, calma lá, né? O Gênesis, ele é um livro inspirado. Ele é palavra de Deus, foi inspirado, o seu autor foi inspirado pelo Espírito Santo, contém verdades fundamentais, mas ele não é um livro de história da humanidade. Tá? Então não adianta a gente querer estudar história com o livro do Gênesis. Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso aqui eu leio o catecismo. O que está escrito no catecismo? O relato da queda, no capítulo 3º de Gênesis, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do homem. A revelação dá-nos certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original, cometido livremente pelos nossos primeiros pais. Então, o pecado original é uma verdade de fé, ele aconteceu, tá? Ele é transmitido para os seus descendentes, mas não quer dizer que foi uma maçã que a Eva mordeu. Sei lá se ela mordeu uma fruta, sei lá se foi uma maçã, se foi um damasco, se foi um pêssego, né? Será que foi uma cobra que falou com ela, se foi um tigre, se foi, né? Não é uma linguagem figurada, não necessariamente aconteceu daquela forma, mas aconteceu. Então isso é muito importante a gente entender, tá? Porque o pecado original é um pecado de soberba. Tá? É uma desobediência por soberba. Qual é o pecado original? Soberba. Tá? Então, vamos lá. A gente vai no capítulo 2 de Gênesis, antes do pecado original, que está escrito: Deus ordenou ao homem: podeis comer de todas as árvores dos jardins, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comerás, pois no dia em que delas comeres, de certo morrerás. Então, Deus não é um Deus vingativo, um Deus egoísta, um Deus que proíbe. Deus é um pai amoroso. É como eu falar pro meu filho que ele não pode pôr o dedo na tomada. Nossa, mas esse pai é chato. Eu posso pôr o dedo em tudo que é lugar, menos na tomada. Por quê, né? Meu filho não entende sobre eletricidade. Ele é né, uma criança, tem 1 aninho. Não adianta eu querer explicar eletricidade para ele. Então eu proíbo ele de pôr o dedo na tomada. Porque ele não tem a capacidade de entender. Não é que uma proibição arbitrária. Então, as pessoas leem o livro do Gênesis, nossa, pode comer todas as árvores, menos aquela. Nossa, que Deus ruim, que Deus cruel, que Deus, né? Então, a gente tem que ser mais humilde e entender que Deus é um pai amoroso. Essa é a nossa fé. Tá? Então, a religião, ela não nos priva, ela nos liberta. Tá? Você é livre. Só que aqui existe uma razão para você não cometer isso. Tá? Então, o problema é que assim, o homem, o ser humano, ele não é o senhor da natureza, ele não é o senhor das coisas, não cabe a ele decidir o que é o certo, o que é errado. Tá? Ele não é o criador. Tá? Nós não temos essa capacidade. E muitas vezes, quando a gente peca, a gente quer se colocar no lugar de Deus, a gente quer decidir o que é bom e o que é mal.
Por isso do pecado original, que a gente vai entender de acordo com o relato que está no capítulo 3º. Então, no capítulo 3º, é muito interessante até para a gente entender a tentação diabólica, né? Como eu falei, o Gênesis ele traz verdades fundamentais. Tá? Não necessariamente foi isso que aconteceu ao pé da letra, mas é assim que o diabo age, assim que o diabo agiu com os nossos primeiros pais, e assim que o diabo age conosco, até hoje. Né? Então, o diabo ele quer nos levar a pecar, e o mecanismo que ele usa é a sedução. O diabo é o pai da mentira. Então, é o que está escrito aqui. Né? A serpente, aqui quando se fala serpente, né, é o diabo. Né? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Estou lendo o capítulo 3 de Gênesis, versículo de 1 a 6. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse não comereis de nenhuma árvore do jardim? Então perceba, o diabo já chega para Eva e fala: é verdade, eu ouvi falar aqui, me falaram que você não pode comer nenhuma fruta daqui? Então o diabo ele é esperto, né? Lógico que o diabo sabia que era só a árvore do bem e do mal, mas ele já fala para a mulher: é verdade que você não pode comer nada, Deus te proibiu de comer tudo. E aí a mulher responde para o diabo. Esse é o primeiro erro. Então, gente, não a gente pode esquecer que o diabo é um anjo. E o anjo, ele é muito mais inteligente do que a gente. Então, se você começa a conversar com o diabo, se você começa a conversar com a tentação, você vai perder. Você não queira ser mais inteligente que ele, porque você não é. Então esse é o problema. Começou a conversar com a tentação, já perdeu. Né? Se Eva tivesse falado, não, sai pra lá, né? Não te interessa, né? A gente estaria numa boa agora lá no Jardim do Éden. Não, mas ela quis conversar, falou, não, é mentira. O que a Eva respondeu? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. Então ela conversa. E o diabo ele chega pra gente, é importante a gente entender essa dinâmica da tentação, que isso acontece ainda hoje. O diabo fala assim: poxa, mas você é católico, você não pode fazer nada, né? Você tem uma vida chata, nada pode, tudo que é bom é pecado, e não sei o quê. Você fala: não é bem assim. Né? Ela falou: pô, mas você quer esse domingo de sol, você podia estar com a sua família, você tem que ficar o dia inteiro na igreja. Fala: não, eu só tenho que ir na missa só, é uma horinha. E você começa a dialogar com a tentação. Tá, mas pô, você vai todo domingo, né? Se esse domingo de sol ser faltar, Deus não vai ficar tão bravo, Deus é amoroso, né? Não tem problema. É isso, a gente vai conversando com o diabo, porque ele é o pai da mentira, né? E aí ele começa, a mulher fala: não, a gente pode comer tudo, só não pode comer daquela, porque senão Deus falou que a gente vai morrer. O que o diabo responde? Né? A serpente, porém, respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Esse é o central: sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável por dar entendimento. Colheu o fruto, comeu dele e deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. Então é isso, né? O diabo fala: sereis como deuses. Né? Você vai ter condição de decidir o que é melhor para sua vida. Você sabe o que é bom. Que história é essa da igreja falar o que você tem que fazer? Tem lá um homem que fica lá no Vaticano, lá longe, ditando regra. Ele não sabe as necessidades que você passa, o que você enfrenta. Você sabe o que é bom. Você decide. Meu corpo, minhas regras, né? Já ouviram essa frase? Às vezes está na moda, né? Então, é isso, né? Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Você vai decidir o que é bom e o que é mal para você. Essa frase que o diabo iludiu nossos primeiros pais, ele continua usando e a gente continua caindo. Tá? Então a gente quer ser Deus. Adão e Eva quiseram ser Deus, quiseram ser os senhores do bem e do mal. Né? Esse é o pecado original. O pecado original é o pecado de soberba. Qual foi o primeiro pecado da história? Foi o pecado de Lúcifer, né? Que foi o pecado de soberba, que não se sujeitou a Deus, e ele e uma série de anjos caíram aos abismos e se tornaram os diabos, que são anjos caídos. Esse foi o primeiro pecado da história. O pecado é uma invenção dos anjos.
E depois, o primeiro pecado da humanidade é o pecado de Adão e Eva, também é o pecado de soberba. Então, todo pecado, no fundo, é esse pecado de soberba. Eu sei o que é bom para mim. Né? Eu decido o bem e o mal. Né? Por que, que eu vou me sujeitar a uma lei moral? Por que, que eu vou me sujeitar a um mandamento? Por que, que eu vou me sujeitar a uma regra? Eu sei o que é bom para mim. É o pecado original, é o pecado de soberba. Todo pecado é isso. Né? Todo pecado é uma falta de confiança na bondade divina. É como se o filhinho falasse: meu pai não vai me proibir de colocar o dedo na tomada, eu sei o que é bom ou não para mim, eu vou pôr o dedo na tomada e pronto. Né? Então, esse é o problema. E aí, pelo pecado original, né, de Adão e Eva, nós perdemos os dons originais, perdemos essa comunhão com Deus, né, essa total comunhão. Nós tínhamos, que depois foi resgatada, claro, por Cristo, e através dos sacramentos nós obtemos novamente a graça santificante, mas perdemos os dons préternaturais. É uma riqueza, né? É uma riqueza que nós tínhamos, que nós herdaríamos, como se fosse uma grande herança, que foi perdida e por isso nós herdamos a miséria, né? Então, o ser humano ganhou algo a mais, né? E nós herdaríamos isso. É como uma pessoa que o avô ganhou na loteria, e o avô ganhou na loteria e ficou milionário, né? Que ganhou na loteria. E aí, bom, os filhos dele seriam milionários, os netos seriam milionários, os bisnetos seriam milionários, ele ia passar essa herança de gerações, mas acontece que o vô pensou assim: bom, se eu comprei um bilhete e fiquei milionário, então eu vou gastar todo esse dinheiro em bilhetes, e aí eu vou ganhar e vou ficar bilionário. E aí ele perdeu todo o dinheiro. E aí, em vez dele passar a herança milionária para os filhos, para os netos, para os bisnetos, ele passou só a miséria, porque ele perdeu tudo, então não tem o que passar. Então é isso, né? Nós recebemos de Adão e Eva a miséria. Nós, né? Em vez de nós recebermos os presentes que eles ganharam de Deus, eles perderam. E por isso nós recebemos aí, né, essa transmissão aí desse pecado, né, original. Nós nascemos com o pecado original de Adão e Eva em transmissão e sem os dons préternaturais, tá? Nós perdemos, né, uma série de dons, como eu falei, né? Então hoje nós temos a morte, nós temos o sofrimento, nós temos as doenças, nós temos a inteligência diminuída comparado com os nossos primeiros pais, porque a graça ilumina a inteligência, isso também Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino já falaram isso, né? O corpo, ele manda às vezes mais do que a razão, então a gente precisa fazer alguma coisa, mas a gente não faz por preguiça, ou não para de comer por causa da gula e etc, né? Agora, uma coisa importante, né? Tem gente que acha que o trabalho foi um castigo por causa do pecado original. Não, tá? Trabalho não é um castigo por causa do pecado original. Como eu falei, o relato do pecado original está no capítulo 3º de Gênesis. Lá no começo do capítulo 2º, Gênesis capítulo 2, versículo 15, está escrito: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Ou seja, Adão e Eva trabalhavam, tinham que trabalhar. Então, antes do pecado já tinha trabalho. Acontece que não tinha o sofrimento, não tinha o cansaço, não tinha, né? Então, o trabalho, o homem, ele foi feito, quando eu digo homem, é a humanidade, né? Homem e mulher foram feitos para o trabalho também, tá? Então, o trabalho não é um castigo. Mas o pecado original, como eu falei, enfraqueceu a nossa natureza, e aí ficamos sujeitos aos malefícios que deles vieram, né? Então, o homem, o senhor Rousseau se enganou, né? O homem não é bom por natureza, né? Rousseau dizia: o homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe. Não, nós nascemos mal, né? Nós nascemos manchados pelo pecado e com a tendência a pecar, o que a igreja chama de concupiscência. Isso é um princípio, inclusive, da educação, que os pais têm que se guiar, das leis. Por quê, né? A criança, quando ela nasce, ela nasce egoísta, ela já quer mamar, não importa que a mãe tá cansada, tá sofrendo, que a mãe acabou de dar à luz, que a mãe não dormiu a noite inteira, ela quer mamar, né? E você vê uma criancinha não tem maldade, né? Assim, no sentido de até os 7 anos não tem um pecado pessoal, mas você vê que as crianças, elas, né, são egocêntricas, são egoístas muitas vezes, porque está ligado também com a mancha do pecado original. Então nós temos a tendência a fazer o mal. Tá? Isso vem do pecado original, essa tendência para o mal. E nós precisamos, né, com o nosso esforço, ganhar virtudes e contar com a graça divina. Então é muito importante, né,
nós termos limites para os nossos filhos, nós darmos limites na educação, tá? É importante a existência de leis para dar certos limites, porque o homem tem essa maldade, né, como consequência do pecado original. Mas nós podemos e devemos buscar a santidade. Tá? Como buscar a santidade? Com o esforço pessoal, com a busca de virtudes, tá? Na luta contra essa concupiscência do pecado, e com a graça. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque assim o pelagianismo, que veio do monge Pelágio, né, dizia que bastaria o esforço pessoal para chegarmos à santidade. E não é verdade. Tá? Nós precisamos e devemos ter esse esforço pessoal, mas precisamos da graça. Tá? E depois, com a reforma, o protestantismo vem e fala que bastaria a graça, basta a graça, só a graça, né? Só a graça, mas não, nós também temos o nosso esforço pessoal, a busca das virtudes, tá? Então, nós podemos e devemos chegar à santidade, né, através do esforço pessoal, tá? E através da graça. A graça, principalmente a graça santificante, que vem através dos sacramentos. E por um homem e uma mulher, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Também por um homem e uma mulher, Jesus Cristo e Nossa Senhora, né, nós fomos resgatados do pecado.